A história começa sob o sol vasto do sertão, num silêncio que parece conversar com quem passa, como se cada pedra, cada galho seco e cada fiapo de vento guardasse memórias de um tempo que insiste em não ir embora. Em meio a esse mundo árido, onde o calor molda homens e mulheres como o fogo molda o ferro, surgiu uma figura que até hoje vive nas bocas das velhas conversadeiras, das varandas de barro, e nos cochichos de quem teme despertar coisas que o tempo tentou enterrar. O nome dela era Rosinha, mas ninguém a chamava assim, sem medir as palavras. No rastro de sua passagem, o medo se misturava ao encanto, e sua história se espalhava como poeira levantada pelos passos de um bando inteiro. Rosinha não era apenas mais uma entre os cangaceiros. Era aquela que ousou viver num mundo que não aceitava mulher alguma na trilha da pólvora, mas que não teve escolha senão aceitar, quando viu que ela sabia fazer dessa trilha o seu lar. Dizem que Rosinha nasceu num vilarejo pequeno, tão pequeno que se pisasse forte no chão, levantava mais poeira do que gente. Filha de um vaqueiro áspero e de uma mulher calada, aprendeu muito cedo que o sertão não dava nada de graça. Era preciso tomar, era preciso sobreviver. Era preciso encontrar força onde muita gente só encontrava desistência. Ainda menina, acompanhava o pai nas lidas do gado. E foi ali, sob o sol que fere e o vento seco que corta, que ela aprendeu o valor do silêncio, a utilidade da calma e o poder de observar antes de agir. Cresceu ouvindo histórias de cangaceiros, de coronéis, de injustiças que se espalhavam pelo sertão, como as secas que chegavam sem pedir licença, e no fundo de tudo, cresceu com uma raiva, que não era só dela, mas de todo mundo que já tinha sentido a mão pesada, de quem mandava sem direito. O destino dela parecia traçado para seguir a vida comum de tanta gente dali. Casamento cedo, filho cedo, e o mesmo chão rachado sob os pés, até o fim da vida. Mas o sertão sempre guarda seus mistérios. E um deles era o fogo que ardia dentro de Rosinha. Quando ela tinha por volta de 15 anos, o vilarejo foi visitado por um grupo de homens armados, que se diziam justiceiros, mas que não passavam de jagunços pagos por um coronel da região. Procuravam por um vaqueiro que andava reclamando demais, pedindo pagamento justo, exigindo o que ninguém ousava exigir. Esse vaqueiro era o pai de Rosinha. O que aconteceu naquela noite nunca foi contado do mesmo jeito duas vezes. Mas o que se sabe é que ela viu o pai ser espancado diante da porta de casa, viu a mãe tentar proteger, viu tudo desmoronar num instante, e naquele instante, algo nela se partiu de um jeito que ninguém mais conseguiu consertar. A partir desse dia, Rosinha não falava mais como antes, não ria como antes, não olhava como antes, passou a vagar pelas noites do vilarejo, como quem procura respostas onde só encontra sombras. Até o dia em que, num fim de tarde abafado, o bando de um cangaceiro famoso passou pelas redondezas. Não estavam ali para atacar, nem para ajudar, apenas cruzavam o caminho. Mas para Rosinha aquilo foi suficiente. Ela viu neles algo que não encontrava em mais lugar nenhum. Liberdade, mesmo que fosse uma liberdade suja de sangue. Era a primeira vez que ela via um grupo que não se ajoelhava para coronel nenhum, que falava alto, que ocupava o mundo como quem sabe que o mundo também é seu. Rosinha decidiu que iria com eles. Dizem que chegou até o bando sozinha, andando quilômetros de noite, descalça, com a determinação de quem não volta atrás. O líder, acostumado a ver homens implorarem para entrar no grupo, mas nunca mulheres, achou graça quando ela apareceu diante dele, pedindo uma chance. Rosinha não pediu, na verdade. Ela afirmou. Disse que sabia cavalgar que o sabiatará, mesmo que até então só tivesse sentido o peso de uma arma na imaginação, e que não tinha medo da morte. O líder riu, mas aquela risada não durou muito. Ela puxou a arma de um dos homens, carregou com uma rapidez que ninguém esperava e acertou, num galho seco distante, o ponto exato onde uma folha morta balançava. Foi o suficiente. O bando inteiro silenciou. A partir daquele momento, Rosinha deixou de ser apenas uma moça do sertão e se tornou cangaceira. O começo não foi fácil. Ser mulher no meio de homens brutos endurecidos pela vida era estar sempre à prova, mas Rosinha não se intimidava, era silenciosa, mas firme. Trabalhava mais do que qualquer um, treinava mais do que qualquer um, e aos poucos começou a se destacar pela precisão do tiro, pela inteligência rápida e pela coragem que às vezes até assustava os outros. À noite, quando o bando descansava ao redor da fogueira, ela costumava ficar afastada, olhando para o céu, estrelado como quem procura respostas entre as constelações. Ninguém sabia o que passava pela cabeça dela, mas todos sabiam que era melhor não mexer com aquela moça que parecia conversar com o silêncio. Com o tempo, sua fama cresceu. Alguns diziam que Rosinha era mais rápida no gatilho,
do que muitos coronéis tinham medo de admitir. Outros diziam que ela tinha um olhar que enxergava antes da hora, como se previsse a trilha, os perigos, os traidores. O que ninguém duvidava era que ela era leal ao bando como poucos. Quando o grupo era perseguido, era Rosinha quem encontrava o caminho seguro pelo mato fechado, quem escutava o som do vento, e distinguia se era apenas o vento, ou o tropel de cavalos. O sertão, de alguma forma, parecia gostar dela. Era como se tudo aquilo que torna o sertão implacável, ao mesmo tempo, a protegesse. Mas o destino do cangaço nunca foi de paz. E o do Rosinha também não seria. Um dia, o bando aceitou um serviço: ajudar um grupo de moradores injustiçados que estavam sendo expulsos de suas terras por um novo coronel, que queria ampliar seus domínios. Para Rosinha, aquilo não era apenas uma missão, era quase uma devolução, uma forma de enfrentar o tipo de poder que destruiu sua família. Ela liderou parte da investida, e foi nessa investida que muitos dizem ter visto seu lado mais feroz. Não havia hesitação, não havia fraqueza, havia apenas o acerto de contas com tudo que o destino tinha lhe tirado. A luta foi longa, e apesar da vitória parcial, o preço foi alto. Rosinha se feriu, perdeu companheiros, e percebeu que a guerra contra a injustiça do sertão parecia não ter fim. A cada coronel derrubado surgia outro, a cada vilarejo ajudado outro se perdia. Ainda assim, ela continuava. Era como se sua vida tivesse sido moldada para isso. Com o passar dos anos, Rosinha deixou de ser apenas a cangaceira hábil e se transformou numa espécie de lenda viva. Os inimigos sabiam seu nome e temiam encontrá-la, os aliados a respeitavam, e até aqueles que nunca tinham visto seu rosto repetiam histórias sobre ela. Alguns diziam que Rosinha tinha pacto com criaturas antigas do sertão, outros diziam que ela era protegida pelas almas dos que foram injustiçados. Nada disso ela confirmava ou negava. Preferia o silêncio. Preferia seguir, mas nenhuma história de cangaço dura para sempre. O bando começou a se dispersar, alguns morreram, outros se entregaram. O cercamento das volantes estava cada vez mais intenso, e Rosinha sabia que o fim se aproximava, mas não tinha medo. O medo tinha sido tirado dela quando ainda era menina. O que ela tinha agora era apenas a certeza de que sua história não seria apagada. Numa noite de lua fraca, quando o vento parecia anunciar algo que ninguém entendia, Rosinha se afastou do bando, caminhando lentamente como quem sabe que está indo ao encontro de algo inevitável. Alguns disseram que ela pretendia se entregar para evitar que os companheiros fossem capturados por sua causa. Outros disseram que ela tinha recebido uma revelação, um sinal. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. O que se sabe é que Rosinha nunca voltou. A partir daquele dia, sua figura passou a viver nas histórias, nas cantigas, nos medos e nas esperanças do sertão. E é por isso que, até hoje, quando o dia morre devagar e o céu se pinta com as cores que só o sertão sabe fazer, muita gente ainda jura ver, ao longe, a silhueta de uma mulher magra, firme, caminhando com o chapéu de couro e o olhar perdido no horizonte. Uns dizem que é apenas imaginação, outros dizem que é memória. Mas para quem conhece o peso das histórias que o sertão carrega, na honra vida Rosinha continua ali, entre o vento e o silêncio. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.